Hoje, como o Dia das Mães, falaram assim, pastor, então prepara uma mensagem para o Dia das Mães. E eu me lembrei de algumas coisas da minha mãe. Embora minha mãe não se lembre de mim, você sabe que ela tem Alzheimer, tem essa enfermidade, mas eu me lembro dela. E eu lembrei de uma coisa. E eu hoje sou o que sou, porque Deus usou a minha mãe, para que de fato eu chegasse até aqui, sendo quem sou, com a minha história e tudo mais. E uma das coisas que eu aprendi com a minha mãe foi estudar a Bíblia. Então, porque minha mãe ensinou, eu vou continuar com você hoje, estudando a carta de Paulo aos Colossenses. Não é uma mensagem propriamente temática para as mães, mas fazendo isso e não perdendo esse nosso propósito, eu tenho certeza que eu estou honrando muito mais a minha mãe em tudo isso. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. E nós vamos conversar do verso 16 ao 23. Acho que não vai dar tempo, porque a gente tem uma apresentação das crianças, né? A gente tem uma apresentação das crianças. Mas eu vou pelo menos começar, tá bom? O nosso objetivo é estudar a Bíblia e a gente não tem muita pressa nisso. O tema de hoje é ensinos humanos. Ensinos humanos. Você pode repetir? Ensinos humanos na Bíblia, pastor? Acontece. E o Paulo vai falar disso, e ele vai tratar disso na carta aos Colossenses. O primeiro ponto que eu quero tratar com você, então, do primeiro ponto, é começando pelo fim. Por que começando pelo fim? Porque eu vou lá para o final do capítulo 2. Eu quero começar a conversar com você a respeito dos versos 22 e 23. Diz assim esses versos: todas estas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Esse capítulo, ele se encerra com esses versos, e essa é a conclusão do raciocínio do Paulo, desse trecho que nós estamos conversando, do verso 16 até o 23. Mas o que o Paulo está dizendo para os colossenses? Que o que está sendo tratado, o que foi praticado por eles, ou estava sendo praticado, não tinha valor nenhum. Eram ensinos humanos, coisas do ser humano, do homem, coisas e práticas da mulher. Vocês estão entendendo isso? Percebem o que o Paulo está falando? Quando a base são fundamentos e ensinos humanos, não dá certo. Como é que Paulo diz aqui? Perece, acaba. Então, aquilo que é baseado em ensino, baseado em valores, conceitos humanos, eles se deterioram, não permanecem. Vem problemas, vem dificuldades, e aquilo vai embora. E o Paulo ainda diz que esses valores, esses ensinos humanos, não capacitavam o homem, a mulher, para enfrentar os desejos carnais. O que são desejos carnais? É tudo aquilo que nós, seres humanos, homens e mulheres, temos, que não estão de acordo com a vontade de Deus. São coisas voltadas para a humanidade nossa do dia a dia.
A gente relaciona muito os desejos carnais com a questão da sexualidade, né? A gente pensa muito nisso, os desejos carnais, tá pensando que está sempre relacionado com a sexualidade. Mas não é só isso. Por exemplo, quando você deseja demais ter alguma coisa, ter um bem, você só pensa naquilo, você deixa a família de lado, você abre mão dos seus valores, dos seus princípios, por causa daquele bem, por causa de um trabalho. Isso é um desejo da carne, do ser humano. Então não tem a ver só com a questão da sexualidade, tá bom? Os desejos sexuais, não tem só a ver com isso. Então, os valores, os princípios, que são baseados no conhecimento, na sabedoria humana, não qualifica, não habilita o homem para vencer essas questões. E o que acontece quando nós não conseguimos vencer os desejos carnais? Nós caímos, nós pecamos. Ou a nossa vida é voltada só para o trabalho, ou a nossa vida é voltada só para as questões sexuais, ou a nossa vida é voltada só para os bens materiais. Está entendendo, meu irmão? O Paulo está tratando isso lá com a igreja dos Colossenses. Mas como isso é um princípio divino, isso atravessa o tempo e chega até a nós hoje. Então, esse texto da palavra de Deus diz assim: tome cuidado com aquilo que domina e direciona a sua vida. Porque se for coisa de ser humano, vai cair. Se for coisa de homem, vai para o chão. E não vai te ajudar a enfrentar os desejos carnais que afastam o ser humano de Deus. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Agora, do que é que Paulo estava falando? Essas coisas que têm aparência de humildade, de religiosidade, do que é que Paulo está falando? Quando a gente olha no verso 21, Paulo diz assim: não manuseie, não prove, não toque. Ele está falando de algumas coisas. E do que ele está tratando? Quais são os problemas que ele está desenvolvendo com a igreja? E aí então nós vamos voltar lá no comecinho do 16, tá bom? Nós começamos pelo 22 e pelo 23, nós começamos pelo final, dizendo que tudo que é ser humano, que vem do ser humano, não nos capacita para enfrentar as lutas, mas vamos ver o que estava falando. O segundo ponto, então, que eu quero dizer para você é o seguinte: guarda essa expressão, sem julgamentos. Diga para quem está do seu lado aí, sem julgamentos. Sem julgamentos. Pode repetir? Verso 16 do capítulo 2 da carta aos Colossenses. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Do que é que o Paulo está falando? Eu preciso pensar nisso. Do que é que Paulo está falando? Mas antes eu quero falar rapidamente sobre a palavra portanto. Viu que ele começa o verso 16 dizendo portanto? Para a gente entender esse portanto, você tem que lembrar do que o pastor Gerson pregou semana passada. E eu vou fazer aquela pergunta clássica. Quem lembra do que o pastor Gerson pregou na semana passada? Não precisa levantar a mão, não precisa levantar nada, só pense nisso. O bom, hoje em dia, é que dá tudo gravado. É só você ir no YouTube, você pode rever o que o pastor Gerson pregou. Você pode ir lá e ver toda a argumentação, mas bem resumido. Jesus Cristo é o Senhor. Ele veio e cumpriu a lei, e Ele trouxe uma nova aliança com Deus. Em Cristo Jesus, nós temos uma nova aliança, tá bom? Em Cristo Jesus, nós temos uma nova aliança. Portanto, não permitam, e aí o Paulo fala disso. Não deixe que os outros julguem. Mas o que é que o Paulo estava falando? Do que é que ele estava falando? A ideia de julgar é a ideia de uma sentença de juiz. Já ouviu falar de um juiz?
Não é de joguinho de futebol não, tá bom? Não é do juiz do jogo de futebol. É do juiz, aquela figura judicial que existe em todas as sociedades, praticamente, que vai trazer uma decisão entre o litígio de duas ou mais partes. Alguém bateu no seu carro, quem causou o prejuízo? Foi fulano. Ah, você pede para ele pagar, ele não paga. O que é que você faz? Entra com uma ação em juízo. Você aluga uma casa, você tem um imóvel, você aluga, o seu inquilino não paga o aluguel. Você pede para ele pagar, ele não paga. O que você faz? Entra com uma ação em juízo. E quem vai decidir é o juiz. Então Paulo está falando, Paulo usa essa expressão. Não deixe que ninguém julgue você, não deixe que ninguém decida a respeito da sua vida. Não permita. Por quê? Agora a gente tem que entender por quê, né? O Paulo, ele falou lá, né? Não deixe que ninguém decida a respeito de você pelo que você come ou bebe, com relação à festividade religiosa ou à celebração das luas novas. Quando a gente olha para esse texto, do que é que o Paulo está falando? Paulo está falando da thumb. O Paulo está falando da lei mosaica, de vários aspectos da lei mosaica. Tá? Por exemplo, na lei mosaica, havia determinação quanto ao tipo de carne que deveria ser comida, ou o tipo de carne que não deveria ser comido. Lembra disso? Qual é a carne que o judeu é proibido de comer? Tem várias, mas uma que vem à sua cabeça, qual que é? Porco. O judeu não podia comer porco. Estava lá na lei. Então Paulo está dizendo, não deixem que julguem você pelo que você come ou que você bebe. Ou com relação a alguma festividade religiosa. A lei mosaica também. O pessoal está chegando, Paulo? Eu vou terminar então aqui, tá bom? Meio-dia a gente apresenta. Brincadeira. O Paulo está dizendo então o seguinte, haviam festividades na lei mosaica que o povo deveria cumprir. A festa dos tabernáculos, das cabanas, né? Dos pães asmos. Haviam várias festividades determinadas. Havia o sábado, a questão do sábado, o dia de sábado, celebrações da lua nova. E por que o Paulo está tratando disso? De novo vem a questão, que a gente já falou disso, e que não acontecia só em Colosso, mas acontecia na região da Galácia também. Professores judeus, judaizantes, queriam impor àquela comunidade os aspectos da velha aliança. Não queria que o gentio, que não tinha nada a ver com a aliança antiga, a aliança mosaica, passasse a adotar essas práticas. Ah, Jesus salva, mas também precisa. Essa era a grande frase desses judaizantes. Eles queriam levar aquele povo àquelas práticas religiosas. Então, Paulo está sendo muito duro com eles. Não permitam que eles julguem vocês. Não permitam que eles julguem vocês e queiram obrigar vocês a fazer essas coisas. Isso está na história, meu irmão. Isso está registrado aqui na carta aos Colossenses. A gente percebe alguns contextos. Como é que isso afeta o nosso dia a dia hoje? Como é que isso a gente afeta hoje nos nossos dias? Quantas vezes você vai ter assim alguém dizendo, não pode ir com essa roupa na igreja? E deixa eu fazer um parênteses aqui, tá bom? Eu não estou falando de bom senso. Eu não estou falando do cuidado que a gente tem que ter com a nossa roupa. Né? Eu brinco muito com a roupa, com algumas roupas que muitas mulheres às vezes usam. Sabe aquele vestido que é um pedaço de... né? Ela dá 2 passos, já viu isso na rua? Ela dá 2 passos, tem que abaixar. Dá outros 2 passos, tem que subir. Já viu mulher que anda assim? Eu não estou falando desse tipo, porque isso é bom senso para a gente, né? Esse tipo, né? Sabe aquela mãe que tem uma filha de 8 anos, de 10 anos, e quer usar a roupa da filha? Conhece alguém assim?
Existe. Então tem a mãe que tem uma filha de 10 anos, mas ela quer usar a roupa da filha. A filha usa shorts 13, a mãe usa 36, não sei nem se está certa a numeração. E essa mãe que usa 36 quer usar a roupa da filha de... Entenderam? Ou aquela moda dos meninos, da bermuda, que anda parecendo... Já viu isso? Um dia, quase no supermercado, eu fui lá, quase, irmãos, Deus segurou, para senão ia dar encrenca. Eu quase peguei a calça do menino e levantei assim. Falei, que não é possível, não dá para a gente entender isso. Mas, então não é desse tipo de coisa que eu estou falando, entendeu? Não é desse tipo de vestimenta. Que isso, nós temos que ter bom senso, né? Principalmente para a questão do testemunho. Mas cuidado que, de repente... Fulano vai falar, esse roupa, você não pode usar esse tipo de roupa. Ou você tem que usar esse tipo de roupa. O seu pastor não usa terno? Então não é pastor de verdade. Não usa gravata? Então... E de repente querem impor determinadas coisas. Cuidado com isso. Hoje já nem tanto, mas teve uma época, o pastor Gerson e o Luci vão lembrar disso, quem é um pouquinho mais de idade, na década de 90, mais ou menos, quando começou aquela onda dos discos invertidos, que tinha mensagens subliminares. Aí começou, você não podia usar calça jeans, não sei o que lá, você não podia usar roupa não sei quem, e começou uma onda de não pode isso, não pode aquilo, não sei quem lembra disso. Mas a roupa que você está usando aí, você sabe quem fez? E se a pessoa for um satanista? Por isso que quando a gente compra, quando a gente recebe, qualquer coisa, o que a gente tem que fazer? Consagrar. Senhor, aqui, eu não sei quem fez, eu quero orar. E a nossa oração é muito maior do que tudo isso. O Paulo fala isso. Mas isso é um assunto para um outro tema. Esse vale a pena a gente conversar um pouco mais sobre as carnes consagradas a ídolos e toda a discussão. Né? Mas o Paulo está dizendo aqui nesse sentido, cuidado com aquilo que você vai ver, com que você vai... Cuidado, não deixe as pessoas julgarem você por isso. Na época, era a questão judaizante. Nos nossos dias, cuidado com aquilo que as pessoas às vezes querem julgar, determinar sobre a sua vida. Tá bom? Eu vou terminar, Paulo, e depois a gente, como um dia especial, rapidinho. E por final... Cuidado, último ponto. Douglas, ajeita lá com o Paulinho as crianças, tá bom? Versos 18, 19 e 20. Não permitam que ninguém tenha prazer numa falsa humanidade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal de forma orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir do qual todo o corpo sustentado e unido por seu ligamento e juntas efetua crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês estão como se ainda pertencessem a Ele e se submetem a regras? Rápido, 3 pontos, irmãos, que eu quero tratar aqui. Esse tipo de ensino humano, de exigência, de prática, não provém de Deus. Paulo diz assim, trata-se de alguém que não está unido à cabeça, não está unido a Cristo. Cuidado com as coisas humanas que querem impor dentro da sua vida, na sua família, em especial na igreja. Não provém de Cristo. Olha o que o Paulo fala. Cuidado, isso não provém de Cristo. Um outro alerta, quando a gente quer fazer essas coisas, quando a gente quer praticar essas coisas que não vêm de Cristo, olha o que o verso 18 diz assim, não permitam que ninguém que tenha essa falsidade aí, né, essa adoração a anjos, que é o que estava acontecendo na época, olha o final do verso 18, os impeça de alcançar o prêmio. Paulo está dizendo que quando a gente fica olhando para essas coisas que são do ser humano, são do homem, o que acontece? Nos impede de estarmos próximo de Deus. E ele usa a expressão, os impeça de alcançar o prêmio. Cuidado, quando a gente olha para as coisas humanas, a gente perde a bênção, a gente perde aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E o finalzinho, já que vocês morreram com Cristo, para
para os princípios elementares deste mundo. Olha o que o Paulo está reforçando com a igreja de Colossos. Vocês já morreram com Cristo para aquilo que rege o mundo, para os princípios elementares. Por que que vocês, então, ainda se submetem, pertencem e se submetem a essas regras? Já ouviu falar de montanha-russa? Crente montanha-russa? Tem uma época que ele está lá em cima, no alto, quase vendo as regiões celestiais. No dia seguinte, ele... Alguém já andou de montanha-russa? Eu andei. 2 vezes na minha vida. A primeira porque eu estava tomando conta de uma criançada. Então não teve jeito, eu tive que andar. Tinha uma menininha lá que só ficava comigo, então eu tive que andar na montanha-russa. A segunda foi porque eu fui com meu pai e meu irmão, nós fomos lá para o Play Center. Depois disso, nunca mais. É horrível. Mas tem crente que é assim, tem uma época que ele está lá no céu, olha, está quase tocando na asa do Gabriel, do anjo, do arcanjo Miguel. No dia seguinte, ele beirando as portas do inferno. Conhece? A tal da inconstância. Paulo disse, vocês já morreram com Cristo. Por que vocês continuam inconstantes? Por que num dia vocês estão falando, glória a Deus, aleluia, e no outro dia está falando um monte de palavrão? Numa discussão, num problema qualquer, abre a boca, parece o dicionário do inferno. Por que vocês são inconstantes assim? Calma, é Paulo perguntando para os colossenses. Fiquem tranquilos, é com os colossenses, não é com você. Você, eu sei que você não faz assim. Aqui a gente não tem gente... Não, é com os colossenses, essa turma inconstante. Paulo está dizendo, por que vocês já morreram para Cristo? Por que vocês continuam obedecendo os princípios, os valores do mundo? Mas isso é para os colossenses, graças a Deus não é com a gente. Meu irmão e minha irmã, a gente tem que olhar para a Bíblia e colocar ela em prática. Porque senão, aí a gente vai ter problema, a gente vai ter dificuldade. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Sabe qual é a minha oração hoje? Que você lembre disso semana que vem. Que você leia durante a semana. Porque se você não ler, se você não rever, se você não questionar, você não vai lembrar. E se você não lembrar, num dia você está na asa do Gabriel. No outro dia você está no garfo. Entendeu, né? A inconstância. Cuidado com isso, meu irmão. Deus não se agrada disso.